O estandarte desta igreja levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados desta igreja de Jesus. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Sê então um instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, espalhando a sua luz. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há de errado em mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração,
bendizemos o Teu nome, pelas Tuas maravilhas, pela Tua grandeza, porque Tu és o Deus soberano, Tu és um Deus maravilhoso, um Deus, ó Deus, que apesar de todas as nossas falhas, todas as nossas fraquezas, é um Deus que se importa conosco, é um Deus que nos ama e que cuida de nós de uma forma especial, ó Pai. Nós bendizemos o Teu nome nessa noite, porque, ó Deus, sabemos que o Senhor se faz presente aqui em nosso meio. E nós queremos oferecer a Ti, ó Deus, toda a gratidão do nosso coração. Que o nosso culto, que o nosso louvor, ó Pai, possa estar chegando até o Teu altar como um cheiro suave às Tuas narinas, ó Deus. Queremos, nesse momento, Te agradecer por todos os dízimos e ofertas que foram depositados no Teu altar. Que o Senhor, Deus, possa receber todas essas ofertas, que realmente possam ter sido feitas de todo o coração, e que realmente, ó Deus, o Senhor continue abençoando a vida de cada irmão, a vida de cada pessoa que adentrou, ó Deus, nesse templo, nessa noite, e que de alguma forma, ó Deus, contribuiu com aquilo que tinha a oferecer. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um desses irmãos. Abençoa, Deus, continua abençoando a vida do pastor, que o Senhor possa estar trazendo cada vez mais saúde, restaurando a sua saúde. Nós estamos felizes em tê-lo aqui nessa noite e que o Senhor continue abençoando toda a sua família. Permanece conosco, ó Deus, perdoa os nossos pecados e tem misericórdia de nós, porque nós não somos nada sem o Senhor. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos, em reverência à palavra de Deus. Os dias antes, meus irmãos, de eu me afastar por conta desses problemas de saúde, nós havíamos iniciado a exposição bíblica das cartas do apóstolo João. Nós temos 3 cartas de João no Novo Testamento, a primeira, a segunda e a terceira carta. E nós iniciamos, então, obviamente, a primeira carta de João. Vimos no primeiro momento a primeira carta de João, capítulo 1, versos de 1 a 4. E hoje, meus amados, nós daremos continuidade a essa exposição bíblica, vendo agora o texto da primeira carta de João, capítulo 1, versos de 5 a 10. Vai dar certo? Até o texto ser projetado aqui no Data Show, os irmãos que estão com as suas Bíblias podem abri-las. Primeira carta de João, capítulo 1, versos de 5 a 10. Se você está próximo de alguém que está sem a Bíblia, principalmente aqueles que estão lá mais ao fundo, aproxime-se dessa pessoa, compartilhe a sua Bíblia com ela, para que todos possam acompanhar a leitura. O texto já está sendo projetado aqui também. Primeira carta de João, capítulo 1, versos de 5 a 10. Amém, meus irmãos? Amém ou misericórdia? Vamos fazer a leitura do texto, então? Eu vou fazer a leitura aqui na minha Bíblia. A versão que está aqui no Data Show é a nova versão internacional. A versão da minha Bíblia é a versão revista e atualizada, que deve ser a versão da maioria dos irmãos. Os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias, no Data Show. Vamos todos, então, seguir essa leitura. Versículo 5. Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, e andarmos nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Meus irmãos, já tem um tempinho então que nós começamos essa exposição, então vamos recapitular algumas características a respeito desse livro. Como eu disse, então, nós
iniciamos há algumas semanas atrás a exposição bíblica das cartas de João. São 3 cartas do apóstolo João que nós encontramos no Novo Testamento. E nós começamos então, meus irmãos, a exposição da primeira carta. Quais que são as características gerais dessa primeira carta, meus irmãos? Primeiramente, em relação ao autor. O autor dessa primeira carta, assim como das 2 outras, é o apóstolo João, o mesmo autor do 4º evangelho e do livro de Apocalipse. João, o apóstolo, também chamado nas Escrituras de o discípulo amado de Jesus. Certo, meus irmãos? Por que João era conhecido como discípulo amado? Pela sua intimidade, pela sua proximidade junto a Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então, o autor dessa primeira carta, o apóstolo João. A data, meus irmãos, em que essa carta foi escrita, aproximadamente entre 85 e 95 depois de Cristo. Os destinatários originais, ou seja, quando João escreveu essa carta, lá no ano 85 depois de Cristo, há quase 2000 anos atrás, para quem que ele escreveu essa carta originalmente? A um grupo específico de cristãos com os quais João tinha estreito relacionamento, porém de identidade desconhecida. Então, meus irmãos, pela forma que João fala nessa primeira carta, nós podemos perceber que os destinatários dessa carta eram pessoas com quem ele tinha uma certa intimidade, certo? Porém, meus irmãos, no texto da primeira carta, esse grupo de cristãos para quem João escreve não é identificado, certo? O que se sabe, pela leitura do texto, é que esses cristãos eram bem conhecidos de João. Provavelmente, alguma igreja pela qual João tenha passado, certo? Alguma comunidade cristã pela qual João tenha passado, que João provavelmente tenha pastoreado, certo? Propósito, meus irmãos, quando João escreveu esta primeira carta, qual que era o propósito? Para que ele escreveu essa carta, meus irmãos? Alertar os crentes sobre os falsos mestres e as doutrinas heréticas do gnosticismo e docetismo, bem como estimulá-los a um estilo de vida coerente com o ensino de Cristo. Interessante, meus irmãos, que todos os textos escritos pelo apóstolo João, e aqui, meus irmãos, eu me refiro ao Evangelho, escrito por João, a primeira, segunda e a terceira carta que nós estamos estudando, certo? E também o livro do Apocalipse, que também foi escrito por João. Em todas essas literaturas, meus amados, nós observamos a preocupação do apóstolo João com algumas heresias, meus irmãos, que já estavam sendo difundidas há 2000 anos atrás. Algumas delas perduram até os dias de hoje com outros nomes, certo? Mas essas heresias, elas começaram efetivamente há 2000 anos atrás. Duas principais, o gnosticismo e o docetismo. O que é o gnosticismo, meus irmãos? O que os gnósticos ensinavam? Eles ensinavam que Jesus era um homem, certo? Que Jesus não era Deus, mas que Jesus chegou a um nível tão alto de conhecimento que ele se aproximou de Deus numa intimidade e em um grau maior do que as demais pessoas. Então, o termo gnosticismo vem de gnose. Gnose, meus amados irmãos, significa conhecimento. Então, os gnósticos, eles acreditavam que o ser humano, irmã Rosilane, ele podia se aproximar cada vez mais de Deus à medida que ele elevava o seu grau de conhecimento, o seu grau de intelectualidade. Nesse sentido, então, os gnósticos iam dizer que Jesus ele não era Deus. Jesus, na verdade, era um homem com conhecimento intelectual muito avançado. Uma heresia plena, certo? Por que é uma heresia? Porque a nossa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o testemunho dos apóstolos, afirma, sem dúvida alguma, que Jesus é o quê? Deus. É o Deus vivo que se fez carne e morreu na cruz para salvar a mim e a você. Amém, meus irmãos? A outra heresia, meus irmãos, que João também combate em suas literaturas, é a heresia do docetismo.
O que era o docetismo, meus irmãos? O docetismo, meus amados irmãos, ensinava, meus amados, que Jesus Cristo não era totalmente humano. É outra coisa, meus irmãos, que as Escrituras Sagradas também combatem. Se por um lado, meus irmãos, nós não podemos aceitar a afirmação de que Jesus não era Deus, por outro lado, meus amados, nós também não podemos aceitar que Jesus não era homem. E aí vocês poderiam me perguntar, mas pastor, então quer dizer que Jesus era Deus e era homem? Sim. Mas como que pode explicar isso, pastor? Não tem como explicar. Você consegue explicar Deus? Eu consigo explicar Deus? Há certas características de Deus, irmã Rosilane, que por serem características de Deus, não podem ser explicadas. E é por isso, meus amados irmãos, que nós, para acreditarmos em Deus, precisamos do quê? Uma palavrinha simples de 2 letras. Fé. Fé significa o quê, irmão Edivones? Significa crer no impossível. Significa acreditar em coisas que os nossos olhos não conseguem enxergar. Significa, irmão Odair, acreditar numa realidade que nós esperamos, mas que ainda não é evidente diante dos nossos olhos. Eu não consigo explicar como que Jesus era Deus e era homem ao mesmo tempo, mas pela fé eu acredito. E por que eu acredito? Porque há inúmeros relatos na Bíblia que mostram Jesus agindo como Deus. Mas há também, irmão Robert, inúmeros relatos na Bíblia Sagrada que mostram Jesus como homem. Citem para mim algumas características na Bíblia contrárias a essa heresia do docetismo, que afirma que Jesus não era homem. Citem para mim algumas características na Bíblia que mostram Jesus como homem. Jesus teve sede? Teve ou não teve? Ora, Deus tem sede? Ora, então, Jesus era Deus, mas um lado desse Jesus também era o quê? Homem, porque ele teve sede. Jesus teve fome? Teve, Jesus teve fome. Teve ou não teve? Jesus sente dor? Passou por todo aquele sofrimento, vocês acham que Jesus não sentiu dor nenhuma? Sentiu dor, e muita dor, e muita dor. É ou não é verdade? Jesus morreu como homem e ressuscitou como Deus. Olha só que coisa interessante. Coisa interessante. Morreu como homem e ressuscitou como Deus. Olha só que coisa interessante. Então, meus irmãos, João, em todas as suas literaturas, combate essas heresias. E aqui na primeira carta não é diferente. Então ele escreve para essa comunidade de crentes que ele tinha uma certa familiaridade, com quem ele tinha uma certa familiaridade. Apesar desse grupo de cristãos não ser identificado, João ele tinha uma certa intimidade, um certo conhecimento com essa comunidade. E ele então escreve para essa comunidade porque ele sabia que aquele povo estava sendo atacado por essas heresias. E hoje em dia, meus irmãos, eu digo a vocês que a Igreja de Jesus Cristo continua sendo atacada por essas heresias. Eu digo para vocês que existe, irmã Rosilane, até hoje, alguns grupos religiosos que ensinam essas besteiras. Nós temos grupos religiosos aí que ensinam que Jesus não era Deus, que Jesus era um mero profeta. Nós temos grupos religiosos, irmã Heloísa, até os dias de hoje, que ensinam também que Jesus não era homem, que Jesus era só Deus. As duas coisas contradizem o ensino das Escrituras Sagradas. Amém, meus irmãos? E foi, de uma certa maneira, mais especificamente falando, para combater essas heresias que João escreveu essa primeira carta. Amém? Outro propósito, meus irmãos, além de combater essas heresias, João também quis o quê? Estimular os crentes a um estilo de vida coerente com o ensino de Cristo. Ora, irmão Adair, se você é cristão, se você é discípulo de Jesus, você precisa ter um padrão de vida coerente com os ensinos de Jesus. E onde é que nós encontramos o ensino de Cristo? Na Bíblia.
a nossa vida cristã, meus amados, deve ser coerente com o ensino da Escritura Sagrada. Amém, meus irmãos? Feito aqui então esse apanhado geral, nós agora vamos analisar o texto base dessa noite. Pode voltar lá para o texto. Versículo 5. Texto de hoje, meus irmãos, há um versículo aí que é muito conhecido dos irmãos, que é o versículo 9. Não é verdade? Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então hoje nós vamos entender esse versículo no contexto, certo? No contexto aqui em que ele foi dito. Vamos começar aqui pelo versículo 5. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, você pode acompanhar aqui também. Não desvie a sua atenção, alimenta-te da palavra de Deus. Amém? Amém, meus irmãos? Tomei rouco, meus amados, que um dos detalhes de você passar por cirurgia é que eles te aplicam a danada de anestesia geral e te entubam. E esse tubinho que eles enfiam na sua garganta, inflama a garganta. E para os irmãos verem, já tem 2 semanas que foi a cirurgia, até hoje ainda estou com a garganta um pouco ainda abalada. Amém? Haja remédio, pastilha Valda. Mas com o tempo aí vai melhorando. Amém? Vamos lá, meus irmãos, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Aqui é João, o apóstolo João falando. Então é como se João, escrevendo aqui a carta a nós, a segunda igreja batista hoje, estivesse dizendo para cada um de nós: segunda igreja batista, esta é a mensagem que nós, apóstolos, ouvimos de Jesus e que nós anunciamos a vocês hoje. Que mensagem é essa? Olha lá, ó. Deus é luz, nele não há treva alguma. Então, meus irmãos, olha só que coisa interessante. Nesse contexto aqui, nos versículos de 5 a 10, o apóstolo João, ele vai fazer, meus irmãos, um paradoxo entre a luz e as trevas. Deus, o apóstolo João caracteriza aqui como sendo fonte de luz. E como Deus é fonte de luz, nele não existe escuridão, nele não existem trevas, nele não existe nenhuma sombra de treva ou escuridão. Certo, meus irmãos? Quando, meus amados, o apóstolo João identifica Deus como sendo luz, aqui nesse contexto, nós sabemos que a luz ela tem vários significados. A luz, ela clareia os nossos caminhos, não é verdade? A palavra de Deus ela vai ser chamada, na própria Bíblia, de quê? De lâmpada. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Então, essa luz que vem de Deus, ela ilumina os nossos caminhos, certo? Então, a luz, meus amados, ela tem várias conotações ao longo das Escrituras. Mas aqui nesse contexto específico, meus irmãos, quando João diz que Deus é luz, ele quer aqui fazer um paradoxo entre um Deus de luz com as trevas. As trevas aqui nesse contexto, meus irmãos, é identificada como sendo o pecado. Deus não é um Deus de pecado. Deus não é um Deus de trevas. Deus não é um Deus de escuridão. Qual que é o antônimo, qual que é o contrário de pecado? O nosso Deus, ele não é um Deus de pecado, porque ele é um Deus santo. Exatamente, exatamente. A palavra luz, então, irmão Odair, aqui nesse contexto, na verdade deve ser compreendida por cada um de nós, identificada, entendida por cada um de nós, como uma referência à perfeição moral de Deus. E o que é essa perfeição moral de Deus? É a sua santidade. O nosso Deus, irmã Edneia, é um Deus santo. É um Deus puro. E esse Deus que é santo e que é puro, não é um Deus de trevas. E as trevas aqui nesse contexto são identificadas com o pecado. Esse Deus que é santo, obviamente que não pode ser um Deus de pecado. Esse Deus que é luz, obviamente que não pode ser um Deus de trevas.
Agora vejam só que interessante, meus irmãos. Há um texto na Bíblia Sagrada que diz que sede santos, como o vosso Pai Celestial é santo. Os irmãos viram aqui, quando nós fizemos aqui aquele início, aquela introdução, que um dos propósitos de João ao escrever essa carta era estimular os crentes a ter uma vida cristã coerente com o quê? Com o ensino de Jesus. Como é que eu tenho uma vida cristã coerente com o ensino de Jesus? Sendo santo. E como é que eu posso ser santo, irmã Edneia? Observando, me comprometendo com a palavra de Deus e me esforçando para obedecê-la. Ora, meus amados, se eu digo que eu sirvo a um Deus de luz, a um Deus que é santo, posso eu viver na escuridão? Posso eu viver nas trevas, irmão Edésio? Preste atenção na mensagem que eu estou dizendo a você nessa noite. Eu não sei em qual a situação em que a sua vida se encontra. Eu não sei se você já fez uma aliança de fé verdadeira com Jesus Cristo. Eu não sei se você, mesmo tendo feito uma aliança de fé com Jesus, continua vivendo nas trevas, na escuridão. Mas eu quero que você preste atenção no que essa palavra está dizendo a você. Esse Deus que é um Deus de luz, que é um Deus santo, nele não existe escuridão, não existe pecado. Se nós, meus amados irmãos, se nós, irmão Josimar, servimos a um Deus que é luz, a um Deus que é santo, seria natural, meus amados, que nós também fôssemos santos, que nós também irradiássemos essa luz da santidade de Deus através das nossas vidas. O que eu estou querendo dizer a cada um dos irmãos nesse momento, meus amados, é que a partir do momento que nós fazemos uma aliança de fé verdadeira com Jesus Cristo, nós não podemos mais, irmão Josiel, vivermos na escuridão. Nós não podemos mais viver na escuridão. Nós não podemos mais viver no pecado. Agora veja que interessante, meus irmãos. Nós sabemos que nós não podemos viver na escuridão, que nós não podemos viver no pecado. Mas nós, irmão Edivones, não estamos isentos do pecado. Então eu quero lembrar os amados irmãos de outro detalhe importantíssimo que é ressaltado aqui nesse texto. E é por isso que João vai dizer aqui no versículo 9, que se nós confessamos os nossos pecados, Deus é fiel para nos perdoar e nos purificar. Nós sabemos que o nosso Deus é santo e que nele não há pecado. Nós sabemos, meus amados irmãos, que nós também precisamos ser santos e precisamos fugir do pecado. Mas nós sabemos também, irmão Edivones, que enquanto nós estivermos nessa terra, essa carne frágil, ela é tendenciosa para o mal. Nós sabemos, meus irmãos, que enquanto nós estivermos nessa terra, nós ainda somos pecadores. Então olha só que interessante, meus irmãos. Jesus, quando morreu na cruz há 2000 anos atrás, ele nos livrou do domínio do pecado, mas ele não nos livrou da influência do pecado. Antes de ter Jesus em sua vida, irmão Edivones, você era escravo do pecado. Depois que você entregou a sua vida nas mãos de Jesus, você não é mais escravo do pecado, mas você ainda está sob a influência desse pecado. Isso significa, meu irmão, que você já não vive mais pecando, mas você pode pecar? Pode. E quando você peca, qual é o remédio? A confissão, o arrependimento. Amém, meus irmãos? Vamos continuar fazendo a leitura? Veja o que diz aí o versículo 6. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Meus amados, é impossível. Como eu disse, pegando aqui o exemplo do nosso irmão Edivones, mas na verdade essa é uma realidade que se aplica a mim e a cada um de vocês. Antes de nós entregarmos as nossas vidas para Jesus, nós éramos escravos do pecado. A partir do momento, irmão Genivaldo, que eu e você fizemos uma aliança de fé com Jesus, essa escravidão ela foi quebrada.
Você, a partir daquele momento, deixou de ser servo do pecado e passou a ser servo de quem? De Jesus Cristo. Isso significa, meus amados, que nós não andamos mais em pecado. Lembre-se de quando você vivia lá no mundo. Eu lembro, meus irmãos, esse período na minha vida. Quando nós estávamos lá no mundo, nós vivíamos cometendo pecados. E não havia nada que nos constrangesse. Não havia nada que me fizesse sentir que aquilo que eu estava fazendo era algo errado. Depois, meus amados irmãos, que eu fiz uma aliança de fé com Jesus, eu entendi que eu precisava mudar de vida. Eu não estava mais, a partir daquele momento, sob o domínio do pecado, mas eu ainda estou sob a influência desse pecado. Então eu sei que eu ainda posso pecar, mas eu luto com todas as minhas forças contra esse pecado. E essa nossa luta contra o pecado, meus irmãos, é que a palavra de Deus chama de quê? De santificação. Nós, meus amados, não conseguiremos nessa terra alcançar o padrão de santidade de Deus. Mas a Bíblia, ela nos ordena a santificarmos. Porque sem santificação, nós não veremos a glória de Deus. E essa santificação, irmã Karine, significa o quê? Significa que eu não ando mais nas trevas. Quando eu estava no mundo, eu andava nas trevas e fazia aquilo tudo feliz, achando que estava tudo bem. Hoje, que eu tenho o Espírito Santo de Deus morando dentro da minha vida, sempre que eu cometo um pecado, porque eu infelizmente ainda posso pecar, mas sempre que eu cometo um pecado, algo dentro de mim me constrange. Porque não é normal para um filho de Deus andar na escuridão. Não é normal, irmão Robert, para um filho de Deus andar nas trevas. Não é normal, irmão Edésio, para um filho de Deus andar no pecado. Nós dizemos isso para os irmãos constantemente. O pecado na vida do cristão, ele é um acidente e não uma constante. O pecado, ele era constante na sua vida antes de você entregá-la para Jesus. Agora que você tem uma aliança de fé com Cristo, você pode até pecar. E quando você peca, você é constrangido de tal forma que a você só resta uma opção: confessar o seu pecado, para que Deus perdoe o seu pecado e te purifique de toda injustiça. Amém, meus irmãos? A partir do momento, meus amados, que nós entregamos a nossa vida verdadeiramente nas mãos de Jesus, nós não andamos mais em trevas. O pecado, ele nos incomoda. Se o pecado não tem te incomodado, alguma coisa está errada. Se você, de alguma forma, tem se conformado com os pecados que você tem cometido, alguma coisa está muito errada na sua vida espiritual. É hora de parar. É hora de refletir. Porque aquele que anda com Deus, aquele que tem comunhão com Ele, não anda em trevas. Amém? Vamos continuar, meus irmãos? Versículo 7. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha só que interessante, meus irmãos. João, ele identifica aqui, irmão Adair, uma outra característica daqueles que andam com Deus. Deus é luz, e aqueles que andam na luz mantêm comunhão uns com os outros. Interessante, né, meus amados, que a palavra de Deus, ela vai nos dizer lá em Hebreus que nós não devemos abandonar o hábito de congregar como é o costume de alguns. Muitas pessoas hoje em dia, né, com essa modernidade, dizem assim: não precisa desse negócio de ir para a igreja não. Eu posso ficar lá na minha casa, de lá da minha casa eu cultuar. Mas e essa comunhão? E essa união, irmã Edneia?
E essa congregação, que a palavra de Deus tanto nos enfatiza, veja o que o texto está dizendo, meus irmãos. Aqueles que andam na luz, aqueles que permanecem na luz, como Ele, o próprio Deus, está na luz, têm comunhão uns com os outros. É por isso que eu disse aqui, meus irmãos, quando a irmã Rosilane me perguntou o que mais mudou no decorrer desses 5 anos de ministério que eu estou aqui na frente da segunda igreja, é que quando a gente chega, principalmente quando é o primeiro ministério, né, que é o meu caso, eu já tinha experiências antes como auxiliar, como vice-presidente, mas nunca liderando um ministério. E aí, você vem então para o primeiro ministério e olha que diferente dos meus outros colegas, o meu primeiro ministério já foi logo de cara uma igreja organizada, ou seja, eu já estava com um ministério já estruturado, organizado para poder desenvolver. E aí quando a gente chega na igreja, mesmo, a gente chega cheio de estratégia, cheio de planos, e a gente olha para a igreja assim, até criar aquela sintonia, aquela afinidade, demora um tempo. E isso demora tanto do pastor para com a igreja, quanto também da igreja para com o pastor. E hoje, meus irmãos, passados 5 anos, eu já olho para os irmãos não mais como um dever eclesiástico, ou simplesmente como uma congregação que Deus entregou em minhas mãos para pastorear e para guiar. Eu olho, meus irmãos, para cada um de vocês e vejo vocês como família. E por que eu vejo vocês como família, meus irmãos? Porque comunhão, união, irmão Wilson, é essencial na vida cristã. Sem união, irmão Genivaldo, sem união, irmã Brenda, nós não somos nada. Por isso que é bom, meus amados, nós como igreja, estarmos na casa de vocês, abraçando os irmãos. Por isso que é bom nós termos aqui as nossas festividades, em que nós temos momentos de lazer, para nós conversarmos de outras coisas, nos abraçarmos, darmos risadas uns dos outros. Isso tudo, meus irmãos, é comunhão e é bíblico. Quando nós, meus amados, estamos em comunhão uns com os outros, nós damos prova na prática de que somos filhos da luz, de que somos filhos de Deus. Porque Deus, como nosso Pai, você acha, irmão Divones, que Deus, como nosso Pai, Ele quer nos ver desunidos? Ele quer nos ver separados? De modo algum, meus amados. Vocês que são pais e mães, vocês querem ver seus filhos, a família de vocês desunida? De maneira nenhuma, meus irmãos. Deus, como nosso Pai, Ele quer nos ver unidos, em comunhão uns com os outros. E quando nós ressaltamos essa comunhão, nós damos provas na prática de que estamos caminhando na luz. Amém, meus irmãos? Vamos continuar, vamos ver o que mais temos aqui. Versículo 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. E aqui agora, meus irmãos, eu vou pular um pouquinho o versículo 9 e vou para o 10, porque o 10 fala praticamente a mesma coisa. Olha só o que diz o versículo 10. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus amados, com toda certeza, esses falsos mestres, contra os quais João estava pregando quando escreveu essa carta, estavam ensinando lá para as pessoas que esse negócio de falar que o ser humano tem pecado é balela. E João, então, para combater isso, ele vem aqui dizer, esse negócio de dizer que você não tem pecado é mentira. Quem diz que não comete pecado é um mentiroso, e Deus não está com ele. Meus amados, a palavra de Deus ela vai nos dizer lá em Romanos capítulo 3, versículo 23. O que ela diz lá? Todos pecaram e carecem da glória de Deus.
Isso significa, irmão Paulo, que não existe um único ser humano em toda a face terrestre que não tenha pecado. Se você veio para essa igreja nessa noite, achando que você é o puro, achando que você é o tal, que você não precisa de Deus coisa nenhuma, porque você não peca, porque a sua vida é perfeita, acorde para a vida. Porque você, assim como eu, e assim como todas as pessoas que aqui estão, é um pecador. E como pecadores que nós somos, irmão Luciene, só há um recurso para nós. Reconhecermos que somos pecadores, confessarmos os nossos pecados, nos arrependermos deles e entregarmos as nossas vidas nas mãos daquele, irmã Rosilane, que é o único que pode nos salvar. O único que verdadeiramente não teve pecado. Quem é ele? Quem é ele? Jesus. Jesus, irmã Heloísa. Esse sim, o único Deus homem que esteve nessa terra e não cometeu nenhum pecado. Ele, irmão Adair, é o caminho, a verdade e a vida. E é ele, meus amados irmãos, que fala ao meu coração e ao seu coração nessa noite, através do apóstolo João, o que diz ali o versículo 9, que é tão conhecido de todos nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É isso, irmã Heloísa, que Jesus espera de você. Jesus espera, irmã, que você reconheça que você é frágil, que você é pecadora, que você precisa dele. É isso, irmã Beth, que Jesus espera de você. Que você reconheça sim que é pecadora. Que você confesse os seus pecados. Que você peça perdão pelos seus pecados. É isso, irmão Edésio, que Jesus espera de você. É isso, meu amado irmão, minha amada irmã, você que nos acompanha nessa mensagem em vídeo. É isso que Deus espera de mim e de você. Nessa terra, meus amados, nós não passamos de seres humanos rebeldes e pecadores. Se nós não reconhecermos que somos pecadores, não confessarmos os nossos pecados e não nos reconciliarmos com Deus através da nossa fé em Jesus Cristo, nós continuaremos caminhando a passos largos para a perdição eterna. E veja bem o que eu estou te dizendo nessa noite. Não é isso que Jesus tem para você. Não é isso que Deus deseja para você. A palavra de Deus, meus amados, nos diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Sabemos, meus amados, sabemos, irmão Odair, que nem todos serão salvos, infelizmente. O próprio Deus sabe disso. Mas o desejo dele, irmão Edésio, quando ele criou Adão, não era que a humanidade se perdesse. O desejo de Deus, irmão Cleiton, quando ele criou a humanidade, não era que seres humanos fossem mandados para o inferno. O desejo de Deus, meus amados, era que todo esse povo vivesse em união e intimidade com Ele. E vivessem com Ele em glória para todo sempre. Mas infelizmente, meus amados irmãos, o pecado entrou na raça humana. E hoje em dia, para que você possa se libertar da escravidão do pecado, para que você possa receber e sentir essa transformação de vida que só Jesus pode te conceder, você precisa reconhecer que você é um pecador. Você precisa confessar os seus pecados e entregar a sua vida completamente nas mãos de Jesus. Nós estamos com o horário um pouco adiantado, eu peço perdão aos irmãos, mas eu não posso encerrar o culto essa noite, meus amados, sem antes fazer um convite.
E para fazer esse convite, eu quero aqui pedir a toda essa igreja que nesse momento você interceda, você ore. A palavra de Deus, ela foi pregada. A palavra de Deus hoje, meus amados, nos falou de um Deus que é santo. E esse Deus espera que os seus verdadeiros filhos caminhem em santidade, vivam em luz. Aqueles que são filhos de Deus, meus amados irmãos, não podem mais viver nas trevas. E eu quero dizer a você, se você ainda não fez uma aliança de fé com Jesus, se você ainda está em trevas, se você ainda é escravo do pecado, hoje, Deus está dando a você a oportunidade de se libertar de vez dessas algemas. Hoje, Deus está dando a você a oportunidade de se libertar de vez desse cativeiro. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Chega de viver como se Deus não existisse. Chega de viver desobedecendo a Deus e a sua palavra. Se você nessa noite, eu não conheço a sua vida, mas Deus te conhece. Você sabe muito bem os caminhos que você tem trilhado. Se você tem vivido longe de Deus, se você tem vivido para os seus próprios prazeres, para satisfazer as suas próprias vontades, e com isso você tem acabado desobedecendo a vontade de Deus. Há pessoas nessa noite que estão orando pela sua vida, para que o Espírito Santo do Senhor possa tocar no seu coração e te convencer da justiça, do pecado e do juízo. É o Espírito Santo de Deus, por meio da palavra que foi pregada, que te convencerá nessa noite do pecado que você tem cometido. É o Espírito Santo de Deus, por meio da mensagem que foi pregada, que te convencerá nessa noite da justiça de Deus. É o Espírito Santo de Deus que te convencerá nessa noite do juízo, do julgamento que mais cedo ou mais tarde Deus trará sobre a minha vida e sobre a sua vida. E quando esse dia chegar, como que você estará? Você está preparado para comparecer diante de Deus? A palavra de Deus, meus amados irmãos, nos fala em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que ao homem foi ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Nós só temos, meus irmãos, uma oportunidade. Nós só temos essa vida para reconhecermos que precisamos de Jesus. Nós só temos, meus amados irmãos, essa vida para reconhecermos que somos pecadores, para confessarmos os nossos pecados e para entregarmos as nossas vidas verdadeiramente nas mãos desse Jesus, que foi capaz de morrer por nós na cruz do Calvário, para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância. Você só tem uma vida, você só tem uma oportunidade. Você sabe o que pode acontecer com você hoje, quando você cruzar aqui aqueles portões, os portões dessa igreja? Meus amados, nós não sabemos o que pode acontecer conosco, nem mesmo nos milésimos de segundo que sucedem à minha fala nesse momento. Há alguns dias atrás, meus amados, eu estava aqui, em pleno vigor, pregando o Evangelho. Poucos dias depois eu já estava internado no hospital, enfrentando problemas de saúde. Nós não sabemos, meus amados irmãos, o que pode acontecer conosco amanhã. É por isso que nós precisamos aproveitar as oportunidades agora, hoje. E é para dar a você essa oportunidade hoje e agora, é que eu estou fazendo esse convite. A palavra de Deus nos diz no Evangelho escrito por João, capítulo 14, versículo 6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
A palavra de Deus, meus irmãos, nos diz o evangelho escrito por João no capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você nessa noite reconhecer que é um pecador, se você nessa noite entregar a sua vida nas mãos de Jesus, nessa noite você passará da condição de criatura rebelde para a condição de filho de Deus. A palavra de Deus, meus amados, nos diz no evangelho escrito por Mateus, no capítulo 10, a partir do versículo 32. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Porém, todo aquele que me negar, ou que se envergonhar de mim perante os homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. Se com tua boca confessares a Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Tudo que você precisa fazer nessa noite é levantar a sua mão bem alto dizendo: eu quero esse Jesus na minha vida. Eu reconheço que sou pecador. Eu quero confessar os meus pecados. Eu quero entregar a minha vida nas mãos desse Jesus. Até hoje eu tenho vivido longe dos caminhos de Jesus, mas a partir de agora eu quero viver nessa luz que se chama Jesus. Há alguém nessa noite que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus? Levante uma de suas mãos, que eu quero orar com você. Tudo que você precisa fazer é levantar uma de suas mãos. Eu não conheço a sua vida. Pode ser que todos aqueles que estão aqui nessa noite já sejam filhos de Deus, já tenham reconhecido que são pecadores, já tenham confessado os seus pecados, já tenham entregado as suas vidas às mãos desse Jesus. Mas como eu não conheço todos que aqui estão, eu não posso, meus amados, encerrar essa mensagem sem antes dar a você essa oportunidade. Há alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida nas mãos de Jesus? Levante uma de suas mãos. Tudo que eu quero fazer é orar por você. Nós às vezes arriscamos a nossa vida fazendo tanta coisa errada nessa terra. Será que é difícil para você levantar a sua mão e receber uma oração sincera, uma oração verdadeira? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você que está nos acompanhando nessa mensagem em vídeo, se o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, dobre o seu joelho aí no lugar em que você está e diga para Jesus: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador e nesse momento eu confesso o meu pecado diante da tua presença. Peço perdão ao Senhor e peço a ti, Senhor Jesus, que faça morada em minha vida. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida com essa mensagem que você está tendo a oportunidade de assistir. E você que está comigo aqui neste tempo, você já fez uma aliança de fé com Jesus? Os seus caminhos, as suas veredas já foram endireitadas diante de Deus? Eu vou perguntar pela última vez: há alguém neste lugar que deseja entregar a sua vida nas mãos de Jesus? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, pode abaixar a sua mão. Há mais alguém neste lugar que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus? Não tenha medo. Se o Espírito Santo está falando ao seu coração, se o Espírito Santo está te convencendo da justiça, do pecado e do juízo, não deixe para depois o que você pode fazer agora. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Pode ser que haja alguém nessa noite que tenha se desviado dos caminhos de Cristo. Se você hoje deseja se reconciliar com Jesus e com a igreja,
levante uma de suas mãos, eu também quero orar pela sua vida. Às vezes, meus amados, em algum momento das nossas vidas, nós fazemos uma aliança com Jesus, mas depois nós caímos na fé. Isso pode acontecer. O que não pode, meus amados, acontecer é nós permanecermos no pecado para sempre. Se você um dia entregou a sua vida nas mãos de Jesus, mas hoje está desviado e deseja se reconciliar com a igreja e com Jesus Cristo, levante uma de suas mãos. Eu quero orar pela sua vida. Não perca mais tempo. Não deixe para depois o que você pode e deve fazer hoje. Vamos colocar de pé nesse momento. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que tivemos nessa noite de nos reunirmos como igreja aqui neste templo e aqui, ó Pai, exaltarmos, glorificarmos e engrandecermos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai, pela vida desta jovem que entendeu, que compreendeu a mensagem que nessa noite foi pregada. Ajuda, meu Pai, na caminhada da fé e utiliza-nos, usa-nos, ó Pai, como igreja, para caminhar ao lado dela, ajudando-a em tudo aquilo que for necessário, para que possamos, ó Pai, vencer juntos as batalhas da vida cristã, esperando o grande dia em que Jesus Cristo retornará para nos buscar dessa terra. Senhor nosso Deus, leva-nos agora de volta aos nossos lares, debaixo da Tua paz e da Tua proteção. Que o Senhor possa, meu Pai, conceder a cada um de nós uma noite de paz e de descanso e uma excelente semana, conforme a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Teu Espírito Santo estejam conosco, hoje e para todo o sempre. Amém. É bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade o meu ser, que inunda minha vida e cura feridas, seca lágrimas. Eu quero cantar, adorar, bendizer e servir a Jesus. E na cruz deu sua vida porque me quis e me escolheu para estar para sempre ao seu lado. Me resgatou e por amor fui por ele transformado. É bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizer